Olá! É muito bom ter você aqui. Este é mais um capítulo do livro Mensagens Escolhidas Volume 1, escrito por Ellen Goldwhite. Para você ter acesso ao conteúdo completo deste livro e outras obras desta extraordinária escritora é só acessar as playlists do nosso canal. Diariamente nós publicamos aqui um novo capítulo de uma obra de Ellen White. Para receber a notificação de quando postarmos os próximos capítulos, não se esqueça de inscrever-se neste canal e ativar a notificação do sininho. Se estiver gostando, deixe seu like e compartilhe este conteúdo em seus grupos de WhatsApp. Boa audição. Gratidão. Mensagens Escolhidas, Volume 1. Seção 1. A luz de nosso caminho. Capítulo 1. A inspiração dos escritores proféticos. A inspiração da Palavra de Deus. Este é um tempo em que se pode fazer com propriedade a pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, verso 8. Treva espiritual cobriu a terra, e densa escuridão os povos. Há em muitas igrejas ceticismo e infidelidade na interpretação das Escrituras. Muitos mesmo, põem em dúvida a veracidade e verdade das Escrituras. Os raciocínios humanos e as imaginações do coração do homem estão minando a inspiração da Palavra de Deus, e o que podia ser recebido como garantido é circundado com uma nuvem de misticismo. Coisa alguma aparece em linhas claras e distintas, assentada no fundamento da rocha. Este é um dos sinais marcantes dos últimos dias. Este livro santo tem resistido aos assaltos de Satanás, que se tem unido com homens maus para envolver em névoas e escuridão tudo quanto é de caráter divino. O Senhor, porém, tem guardado este livro santo em sua forma atual mediante o miraculoso poder dele, uma carta ou guia para a família humana a fim de mostrar-lhe o caminho do céu. O livro de Deus, porém, tem sido tão manifestamente negligenciado que não há senão alguns em nosso mundo, mesmo dos que professam explicá-lo aos outros, que tenham o divino conhecimento das Escrituras. Há homens de saber que possuem educação colegial, mas esses pastores não alimentam o rebanho de Deus. Não consideram que as excelências das Escrituras irão continuamente desdobrando seus tesouros ocultos, como joias preciosas são descobertas mediante o escavá-las. Homens há que se esforçam por ser originais, cuja sabedoria é mais elevada que o que está escrito, portanto, sua sabedoria é loucura. Descobrem antecipadamente coisas maravilhosas, ideias que revelam estarem eles grandemente atrasados na compreensão da vontade divina e dos desígnios de Deus. Buscando esclarecer ou desemaranhar mistérios por séculos ocultos aos mortais, são como um homem a chapinhar na lama, incapaz de desembaraçar-se a si mesmo e todavia dizendo aos outros como saírem do lodoso mar em que eles próprios se debatem. Esta é uma justa representação dos homens que se põem a corrigir os erros da Bíblia. Homem algum pode aperfeiçoar a Bíblia sugerindo o que o Senhor queria dizer ou devia ter dito. Alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? Tudo isso é provável, e a mente que for tão estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. Sim, com a mesma facilidade tropeçariam em fatos simples que a mente comum aceita e em que discerne o divino. E para quem as declarações de Deus são simples e belas, cheias de essência e riqueza. Mesmo todos os erros não causarão dificuldade a uma alma, nem farão tropeçar os pés de alguém que não fabrique dificuldades da mais simples verdade revelada. Deus confiou o preparo de sua palavra divinamente inspirada ao homem finito. Esta palavra arranjada em livros, o Antigo e o Novo Testamentos, é o guia para os habitantes de um mundo caído, a eles legado para que, mediante o estudar as direções e obedecer-lhes, alma alguma pertence o caminho do céu. Os que pensam tornar claras as supostas dificuldades da Escritura, determinando por sua regra finita o que é inspirado e o que não o é, melhor fariam em cobrir o rosto como Elias, quando lhe falou a vozinha mansa e delicada:
pois se encontram na presença de Deus e dos santos anjos, que por séculos têm comunicado aos homens luz e conhecimento, dizendo-lhes o que fazer e o que não fazer, desdobrando diante deles cenas de emocionante interesse, marco por marco, em símbolos e sinais e ilustrações. E ele, Deus, enquanto apresenta os perigos que se agrupam em torno dos últimos dias, não habilitou o homem finito algum a desvelar ocultos mistérios, nem inspirou um homem ou uma classe de homens a pronunciar juízo quanto ao que é ou não é inspirado. Quando homens, em seu juízo finito, julgam necessário fazer um exame de textos para definir o que é inspirado e o que o não é, estão dando um passo adiante de Jesus a fim de mostrar-lhe um caminho melhor do que aquele em que ele nos tem guiado. Tomo a Bíblia tal como ela é, com uma palavra inspirada. Creio nas declarações de uma Bíblia inteira. Levantam-se homens que julgam ter alguma coisa a criticar na palavra de Deus. Eles a expõem diante de outros como prova de superior sabedoria. Esses homens são, muitos deles, inteligentes, instruídos, possuem eloquência e talento, homens cuja vida toda é desassossegar espíritos quanto à inspiração das Escrituras. Influenciam muitos a ver segundo eles próprios veem, e a mesma obra é transmitida de um para outro, da mesma maneira que Satanás designou que fosse, até que possamos ver plenamente o sentido das palavras de Cristo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, verso 8. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenha em criticar a Bíblia. É uma obra que Satanás se deleita que qualquer de vós faça, mas não é obra a vós designada pelo Senhor. Os homens devem deixar que Deus cuide de seu próprio livro, seus oráculos vivos, como ele tem feito por séculos. Eles começam a pôr em dúvida algumas partes da revelação e acham falhas nas aparentes incoerências desta e daquela declaração. Começando em Gênesis, eles rejeitam aquilo que julgam questionável, e sua mente os leva adiante, pois Satanás levará qualquer extensão a que eles o sigam em sua crítica e vejam alguma coisa de que duvidar em todas as Escrituras. Suas faculdades de crítica são aguçadas pelo exercício e não podem repousar em nada com certeza. Procurais raciocinar com esses homens, mas é tempo perdido. Eles exercerão sua capacidade de ridículo mesmo sobre a Bíblia. Tornam-se até zombadores e ficariam surpreendidos se os fizesseis ver as coisas por esse aspecto. Irmãos, apegai-vos à Bíblia tal como ela reza. Parai com vossas críticas relativamente à sua validade e obedecei a palavra, e nenhum de vós se perderá. O engenho dos homens se tem exercitado através dos séculos para medir a palavra de Deus por sua mente finita e limitada compreensão. Se o Senhor, o autor das sagradas Escrituras, retirasse a cortina e revelasse sua sabedoria e sua glória perante eles, reduzir-se-iam a nada e exclamariam como Isaías: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6, verso 5. Simplicidade e enunciação clara são compreendidas pelo iletrado, o camponês e a criança, da mesma maneira que pelo homem já desenvolvido ou gigante no intelecto. Caso a pessoa seja possuidora de grandes talentos, de faculdades mentais, encontrará na palavra de Deus tesouros de verdade, belos e valiosos, de que se pode apoderar. Encontrará também dificuldades e segredos e maravilhas que lhe proporcionarão a mais alta satisfação no estudar por longo tempo através da vida, e resta ainda o infinito para além. Homens de humildes aquisições que possuem apenas capacidade e ensejos limitados de se tornarem familiares com as Escrituras, encontram conforto, guia e conselho nas Sagradas Escrituras e acham o plano da salvação tão claro como um raio de sol. Ninguém precisa perder-se por falta de conhecimento, a menos que seja voluntariamente cego. Damos graças a Deus por ser a Bíblia preparada para o pobre da mesma maneira que para o homem de saber. Ela se adapta a todas as idades, todas as classes. Objeções à Bíblia. As mentes humanas variam. Mentes de educação e pensamento diverso recebem diferentes impressões das mesmas palavras.
e difícil é a um espírito transmitir a outro de temperamento, educação e hábitos de pensamento diferentes, através da linguagem, exatamente a mesma ideia que é clara e distinta em seu próprio espírito. Todavia, para homens sinceros, retos de espírito, ele pode ser tão simples e claro que comunique sua intenção para todos os fins práticos. Caso o homem com quem ele se comunique não seja sincero e não queira ver e compreender a verdade, dará às suas palavras e linguagem a direção que se ajuste a seus próprios desígnios. Interpretará mal suas palavras, jogará com a imaginação, torcer-lhes-á o verdadeiro sentido, e então entrincheirar-se-á na incredulidade, pretendendo que os sentimentos estão todos errados. Esta é a maneira por que meus escritos são tratados pelos que desejam compreendê-los mal e pervertê-los. Transformam a verdade de Deus em mentira. Exatamente da mesma maneira, porque eles tratam os escritos em meus artigos publicados e nos meus livros, tratam os céticos e os infiéis a Bíblia. Leem-na segundo os seus desejos de perverter, aplicar mal, torcer voluntariamente as declarações de seu verdadeiro sentido. Declaram eles que a Bíblia pode provar qualquer coisa e tudo, e cada seita prova que suas doutrinas estão certas e que as doutrinas mais diversas são provadas pela Bíblia. Os escritores da Bíblia tiveram de exprimir suas ideias em linguagem humana. Ela foi escrita por seres humanos. Esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Devido a imperfeições da compreensão humana da linguagem, ou da perversidade da mente humana, hábil em fugir à verdade, muitos leem e entendem a Bíblia de maneira a se agradarem a si mesmos. Não é que a dificuldade esteja na Bíblia. Adversários políticos questionam pontos de lei no livro dos estatutos e tomam atitudes opostas em sua aplicação e nessas leis. As Escrituras foram dadas aos homens, não em uma cadeia contínua de ininterruptas declarações, mas parte por parte através de sucessivas gerações, à medida que Deus, em sua providência, via apropriada ocasião para impressionar o homem nos vários tempos e diversos lugares. Os homens escreveram segundo foram movidos pelo Espírito Santo. Há primeiro o botão, depois a flor e em seguida o fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Marcos 4, 28. Isto é exatamente o que as declarações bíblicas são para nós. Nem sempre há perfeita ordem ou aparente unidade nas Escrituras. Os milagres de Cristo não são dados na ordem exata, mas justo segundo ocorriam as circunstâncias, as quais reclamavam esta divina revelação do poder de Cristo. As verdades da Bíblia são como pérolas ocultas. Devem ser buscadas, desenterradas mediante penosos esforços. Os que apanham apenas uma apressada visão das Escrituras hão de, com seu conhecimento superficial, que eles julgam muito profundo, falar nas contradições da Bíblia e pôr em dúvida a autoridade das Escrituras. Aqueles, porém, cujo coração se acha em harmonia com a verdade e o dever, pesquisarão as Escrituras com o coração preparado para receber impressões divinas. A alma iluminada vê unidade espiritual, um grande fio de ouro através do todo, mas requer paciência, reflexão e oração, o rastrear o áureo fio precioso. Contendas amargas a respeito da Bíblia, levaram a pesquisas e revelaram as preciosas joias da verdade. Muitas lágrimas foram vertidas, muitas orações feitas para que o Senhor abrisse o entendimento para a sua palavra. A Bíblia não nos é dada em elevada linguagem sobre-humana. A fim de chegar aos homens onde eles se encontram, Jesus revestiu-se da humanidade. A Bíblia precisa ser dada na linguagem dos homens. Tudo quanto é humano é imperfeito. Significações diversas são expressas pela mesma palavra. Não há uma palavra para cada ideia distinta. A Bíblia foi dada para fins práticos. Diferentes são os cunhos mentais. As expressões e declarações não são compreendidas da mesma maneira por todos. Alguns entendem as declarações das Escrituras segundo sua mente e casos especiais.
As prevenções, os preconceitos e as paixões têm forte influência para obscurecer o entendimento e confundir a mente mesmo ao ler as palavras da Santa Escritura. Os discípulos de caminho para Emaús necessitaram ser desembaraçados de sua interpretação das Escrituras. Jesus caminhou com eles disfarçado e, como homem, falou com eles. Começando por Moisés e os profetas, ensinou-lhes todas as coisas referentes a ele próprio, que sua vida, sua missão, seus sofrimentos e sua morte estavam justo em harmonia com o que a palavra de Deus predissera. Abriu-se-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Quão pronto estendeu ele, sem rodeios, as emaranhadas extremidades e mostrou a unidade e a divina verdade das Escrituras. Quantos homens em nossos tempos necessitam de que seu entendimento seja aberto? A Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Esta é da humanidade. Deus, como escritor, não se acha representado. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia, em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não sua pena. Olhai os diversos escritores. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem que, sob a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. Unidade na diversidade. Há variedade em uma árvore. Dificilmente duas folhas são exatamente semelhantes. Todavia, esta variedade acrescenta à perfeição da árvore como um todo. Em nossa Bíblia, poderíamos perguntar: por que necessitam Mateus, Marcos, Lucas e João nos Evangelhos? Por que necessitam os Atos dos Apóstolos e a variedade de escritores das epístolas repetir as mesmas coisas? O Senhor deu sua palavra justamente pela maneira que queria que ela viesse. Deu-a por meio de diferentes escritores, tendo cada um sua própria individualidade, embora repetindo a mesma história. Seus testemunhos são trazidos juntos em um só livro e são como as expressões em uma reunião de testemunhos. Eles não dizem as coisas exatamente no mesmo estilo. Cada um tem uma experiência sua, própria, e essa diversidade amplia e aprofunda o conhecimento que vem satisfazer as necessidades dos variados espíritos. Os pensamentos expressos não têm estabelecida uniformidade, como se houvessem sido lançados em molde de ferro, tornando monótono o próprio ouvir. Em tal uniformidade haveria perda de graça e beleza que os distingue. O Criador de todas as ideias pode impressionar mentes diversas com o mesmo pensamento, mas cada um pode exprimi-lo por diferentes maneiras e ao mesmo tempo sem contradições. O fato de existir essa diferença não nos deve confundir nem deixar perplexos. Raramente verão duas pessoas e exprimirão a verdade da mesma maneira. Cada uma se deterá em pontos particulares que sua constituição e educação a habilitaram a apreciar. A luz do sol incidindo sobre diferentes objetos empresta-lhes tonalidades diversas. Mediante a inspiração de seu Espírito, o Senhor deu a seus apóstolos uma verdade a ser expressa segundo o desenvolvimento de sua mente pelo Espírito Santo. A mente, porém, não é tolhida, como se forçada em determinado molde. O Senhor exprime-se em linguagem imperfeita. O Senhor fala aos seres humanos em linguagem imperfeita, a fim de os sentidos degenerados, a percepção pesada, terrena dos seres da terra, poderem compreender-lhe as palavras. Nisto se revela a condescendência de Deus. Ele vai ao encontro dos caídos seres humanos onde eles se acham. Perfeita como é em toda a sua simplicidade, a Bíblia não corresponde às grandes ideias de Deus, pois ideias infinitas não se podem corporificar perfeitamente em infinitos veículos de pensamento.
Em lugar de as expressões da Bíblia serem exageradas como julgam muitos, as fortes expressões se enfraquecem ante a magnificência da ideia. Embora o escritor escolha a mais expressiva linguagem para transmitir as verdades da educação mais elevada. Os seres pecadores só podem suportar olhar a sombra do brilho da glória celeste. Ninguém profira juízo sobre a palavra de Deus. Tanto no tabernáculo de Battle Creek como no colégio tem sido ensinado o assunto da inspiração, e homens finitos se têm arrogado dizer que certas coisas nas Escrituras foram inspiradas e outras não. Foi-me mostrado que o Senhor não me inspirou os artigos acerca da inspiração publicados na Review, nem aprovou o endosso deles perante nossa mocidade no colégio. Quando os homens se atrevem a criticar a palavra de Deus, atrevem-se a pisar em terreno santo, sagrado, e melhor lhe seria temer e tremer e esconder sua sabedoria como loucura. Deus não designou homem algum para proferir juízo sobre sua palavra, escolhendo umas coisas como inspiradas e desacreditando outras como não inspiradas. Os testemunhos têm sido tratados da mesma maneira, mas Deus não está misto.